Jesus anda por cima do mar. 14 de São Mateus, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era, diga, porque o vento era, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Diga comigo: Senhor, me ajuda, meu Pai, me orienta através desta palavra. Eu quero, meu Deus, sair deste lugar com a certeza que foi o Senhor que falou comigo. Pode sentar. Hoje é culto de libertação, culto onde nós estamos guerreando. Pode louvar a Deus, sim, isto. O nome do Senhor merece. E nós sempre temos aquele pensamento: bom, eu vou para o culto da sexta-feira, da guerra contra o mal, eu vou guerrear contra espíritos malignos, demônios, espíritos de enfermidade, demônios de vícios, demônio da morte, contra esses demônios da contenda que estão agindo aqui dentro da minha casa, contra esse espírito da miséria que luta, não deixa a minha casa prosperar, a minha família prosperar. Porém, existem inimigos ainda piores. Existem legiões de demônios, se nós estamos falando em guerra contra o mal, que eles não lutam somente contra aquilo que nos inquietam e atrapalha a nossa vida aqui nessa terra, mas existem legiões de demônios que a finalidade, o objetivo é nos distanciar de Deus, nos distanciar de Deus, nos levar a afundar na fé, nos levar, e estas legiões de demônios são terríveis, irmãos, são legiões de demônios tão terríveis, que eles usam todo argumento, e observem que Satanás se apresentou a Jesus depois do batismo, tentando afastar Jesus do propósito, oferecendo até riqueza para Jesus,
oferecendo até glória para Jesus, levando Jesus a distanciar do propósito de Deus. Porque depois do batismo Jesus já entrou no ministério para pregar, para falar, para cumprir o grande plano. Observe que durante o ministério de Jesus, o inimigo usou até dos seus apóstolos para tentar. Pastor Osmar pregou aqui, foi na sexta-feira passada, foi isso? Um dia desse você pregou sobre Pedro, que Pedro, não dava para entender, foi lá falar: não, o Senhor não vai para a cruz, não vai para a cruz, não, de maneira alguma, de jeito nenhum. Observe, meus irmãos, onde o inimigo tenta agir, usar seus adeptos, usar hoje, por exemplo, a internet deu voz aos tolos. Não estou dizendo todos, tem muitas pessoas sábias que usam as ferramentas que Deus deu, a igreja está fazendo isto, muitos pastores sábios estão fazendo isso, usando essa ferramenta. Por exemplo, enquanto eu estou pregando aqui para vocês, quantos que estão nos acompanhando, assistindo em casa agora? Pessoas que não puderam vir para a igreja, estamos usando a ferramenta para fazer o quê? Para nos aproximar mais de Deus. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, tudo que Deus coloca em nossas mãos. Talvez você não sabe, mas até a sua posição social, até a prosperidade que Deus está te dando, até a boa condição de vida que Deus está te dando, é para que você tenha condição de estar mais perto do Senhor. Tudo, meus irmãos, até o nosso posicionamento, quando Deus nos honra, quando Deus nos permite nós sermos uma pessoa de influência, de destaque, tudo isso, o que é que Deus quer? Olha, eu quero te colocar mais perto de mim, eu quero te fazer de você um instrumento, uma pessoa que leve muitas pessoas a se aproximar de Deus. E aí o inimigo tenta agir, como eu estava falando, através de todas as ferramentas. Quando Deus coloca uma ferramenta especial na nossa mão, quando Deus nos dá um dom especial, que nós até percebemos: meu Deus, Deus está me usando, não pode ser uma coisa dessa, o que é que está acontecendo na minha vida? Meu Deus, o que é isso? Deus me abriu uma porta tão grande, tão especial. Tudo que Deus faz é para que nós, tanto nós, como que nós também levamos outras pessoas a se aproximar mais do Senhor. E é aí que Satanás, ele tenta. Pedro foi escolhido, foi chamado. Satanás sabia que Pedro seria um homem que levaria muitas vidas. Inclusive lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, a primeira pregação do homem cheio do Espírito Santo, ele já formou uma igreja com 3.000 almas lá em Jerusalém, para a glória do Senhor. E ali começou um grande avivamento, e chegou até nós, e vem se multiplicando. Mas olha o que acontece. Jesus, vamos aqui para a palavra. Jesus, ele
fala para os discípulos: entra no barco e vai, eu vou continuar aqui pregando. Orou mais um pouco, e como ele é dono da natureza, ele tem todo o poder no céu e na terra, ele não precisou de um barquinho para levar ele até onde os discípulos estavam. Ele saiu caminhando por cima das águas, saiu caminhando por cima das águas, e quando os discípulos verem ele caminhando por cima das águas, há um espanto. A primeira vez que viram isso, um homem caminhando por cima das águas, e eles se assustaram e disseram: é um fantasma, é um fantasma, e ficaram com medo. Mas Pedro, a Bíblia diz que Jesus logo acalmou o coração deles e disse: fica tranquilo, sou eu. Pedro, naquela decisão repentina, fala: Senhor, se sou eu, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor também, andando por cima das águas. Oh, meu Deus do céu, que homem de fé, que homem de fé, que homem decidido, que homem, meus irmãos, corajoso. Jesus diz: é Pedro, vamos lá, vem andando por cima das águas. Aí Pedro sai caminhando, não sei quantos passos ele deu, mas de repente o vento bate, aquelas ondas batem em Pedro, e aí entra em ação os demônios da dúvida, do medo, aqueles demônios que lutam contra você, contra nós, colocando dúvida em nossos corações, colocando medo em nossos corações, colocando dúvida. Qual a dúvida será que o diabo colocou no coração de Pedro? Qual foi a pergunta de Pedro? E qual foi a proposta de Pedro? Senhor, se és tu, permita que eu também caminhe por sobre as águas. É o Senhor de verdade? É. Será que a hora que Pedro deixou de olhar e deixou de ter certeza, será que a hora que ele deu o primeiro passo, ele não poderia dizer: verdade, é Jesus que me chamou? Será que a hora que ele saiu do barco, ele não poderia ter essa certeza, em vez de olhar para as ondas, em vez de olhar para o vento, fixar os olhos somente no Senhor? Fixar os olhos somente naquele que ele mesmo fez a prova com Deus, perguntando: Senhor, se és tu, permita que eu também vá caminhando por cima das águas. Eu tenho comigo que além da força do vento, além da força das ondas, ali teve legiões de demônios que lutaram para que Pedro afundasse e não saísse mais daquela dúvida. Quem concorda comigo, levanta as mãos. Esta é a artimanha de Satanás. Ele levanta ondas tão terríveis contra a nossa vida, e a intenção dele é justamente nos afundar de uma vez, nos matar de uma vez. Alguém já passou por um processo assim?
de quase morrer afogado? Alguém aqui já passou? Irmãos, que desespero, né? Quando eu tinha acho que de 12 para 13 anos, eu também quase morri afogado. Se não fosse um tio meu que percebeu e pulasse na água e me tirasse, provavelmente eu não estaria aqui com vocês. Mas o propósito de Deus, Satanás já queria me afundar ali. Eu nem tinha entregado a minha vida para Cristo, mas o diabo usa todos os argumentos para nos afundar, e ele não vai desistir nunca. Ele não vai desistir nunca. E ele quer colocar a dúvida. Nós abraçamos a palavra, abraçamos ou não abraçamos? Abraçamos a palavra e dissemos aqui que um privilégio tão grande para nós é crer que esta é a palavra de Deus, e que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Não vai passar. O inimigo quer colocar justamente a dúvida nos nossos corações. Ele quer colocar o medo em nossos corações. E isso é um mal tão grande que está invadindo. Ele quer colocar a dúvida. Vocês já perceberam o tanto que o diabo tem lutado para colocar a dúvida no nosso coração? Sejam sinceros, levanta as mãos. Tem lutado de tudo quanto é maneira, meus irmãos. Tem feito tudo quanto é tipo de estratégias para poder colocar a dúvida, porque é pela fé que nós vencemos ele. É pela certeza na vida eterna. É pela certeza de que Jesus é o Filho de Deus, e Ele fez o sacrifício perfeito. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele tentou colocar essa dúvida já nos primeiros que chegaram no sepulcro. Nos primeiros que chegaram no sepulcro. Pagaram até para pessoas soltar uma notícia, se fosse hoje um fake news, não é? Que alguém tinha roubado o corpo de Cristo. Soltaram lá um fake news lá na época, eu não sei como é que foi, mas os adeptos de Satanás, hoje está fácil os fake news, né? As pessoas soltam fake news aí na internet. Eu costumo chamar essas pessoas de burronetes, não é? Que dão ouvido a qualquer coisa que sai, qualquer comentário, qualquer notícia. Se soltar uma notícia hoje na internet que eu emagreci 50 quilos, e fazer uma montagem, pastor Milton, que eu estou magrinho, que bom seria. Vai ter um monte de gente. Pergunta o que ele fez. Não vai querer entrar em contato. É verdade, pastor Marena, você emagreceu 50 quilos. Não é? Uma vez soltaram uma notícia, eu estava lá no exterior pregando a palavra de Deus, e soltaram fake news que eu tinha morrido. Foram bater lá na porta da casa da minha família. Como que as pessoas se deixam enganar? E justamente essa é a artimanha de Satanás, para colocar dúvida na nossa mente, para nós se ocuparmos de coisas vãs. Isto é uma artimanha maligna, nós temos que lutar contra este mal. Quem vai lutar contra este mal? Levanta a sua mão e diga: Satanás, você não vai me enganar. Satanás, eu tenho o Espírito Santo, você não vai me enganar, Satanás. Eu conheço a palavra, e eu tenho certeza
que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Olha para mim, Pedro olhando para Jesus, nem para a esquerda nem para a direita, olhando só para aquilo que Jesus tinha dito. Vem, Pedro, andando normalmente por cima da água, desvia um pouquinho o olho, afunda, afunda, começou a afundar. Ainda bem que ele não estava fora do alcance da mão do Senhor. E ele diz: Senhor, salva-me, salva-me. Você está percebendo que está afundando? Grita logo: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Está percebendo que não está conseguindo mais resistir? Esse desejo da carne, esse mal, grita logo, grita logo, pede socorro logo, que a intuição, o plano de Satanás é te afundar nas profundezas, é te levar para baixo. Você viu que a intenção do diabo é sempre levar as pessoas para baixo? Quem percebeu isso? Que a intenção de Satanás é sempre levar as pessoas para baixo, é sempre afundar as pessoas. E ele vai usar tudo, vai usar todos os argumentos que ele puder para tentar afundar você, para tentar afundar a igreja. Ele vai usar tudo quanto é argumento, meus irmãos, argumentos, para desanimar você. Mas você não olhe, não olhe, não olhe para essas tempestades que se levantam nesse mundo. Não olhe para esse mar bravio que está se levantando contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo, contra aquele que quer ser fiel a Deus, contra aquele que quer obedecer, contra aquele que o propósito dele é ser salvo, custe o que custar, é ser salvo. Aleluia! Não olhe, não desvie o seu olhar de Cristo, olhe só para Ele. Não deixe a dúvida, não deixe nada tomar conta da sua vida. Quantas coisas que estavam já causando o afundamento de Pedro: dúvida, medo, insegurança. Mas ele gritou: salva-me, Senhor. Eu quero fazer uma oração agora. Nós precisamos de nos libertar de um mal muito grande, e nós vamos lutar. Você vai começar a lutar contra esse mal a partir de agora. Senhor, eu quero lutar contra tudo aquilo que me afasta de Ti, contra tudo que me afasta de Ti. Quando você começar a conversar com alguém, que você perceber que aquelas palavras intencionalmente estão sendo dirigidas a você com o propósito de te afastar de Deus, você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando você olhar para uma situação, Deus vai te dar discernimento, sabedoria, que você ver que aquela situação intencionalmente foi colocada diante de você para te afastar de Deus. Você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Saia, Satanás, eu não vou me afastar do Senhor. Eu não vou me afastar do Senhor. Quando o inimigo enviar mensageiros para tentar, a gente percebe, não percebe? Ele vai dando a volta, ele vai dando a volta, sapatinho de algodão, sapatinho de algodão. E eu estou dizendo só para vocês que são cristãos que estão me ouvindo, não.
Estou dizendo para você que não conhece também a palavra de Deus. O diabo vai usar tudo quanto é artimanha para você nunca entregar a sua vida para Cristo. Ele vai te tentar afastar de Deus de todas as maneiras. Quando Deus colocar alguém no seu caminho, o diabo vai tentar colocar 10, 15, 20 pessoas no teu caminho para te afastar de Deus. Enquanto Deus coloca alguém no teu caminho para te colocar coisas boas no coração, para te ajudar a ter fé, acreditar, mostrar para você o que é o amor de Deus, pode ter certeza que Satanás vai colocar 20, 30, até mais pessoas no teu caminho para fazer você desistir do propósito de ser um salvo. Pode ter certeza disso. Mas se você está aqui, você já está vencendo. Você já venceu a Satanás e Deus já está te dando a vitória. Fique de pé, vamos fazer esta oração. Aleluia. Nós vamos orar e repreender tudo aquilo que o inimigo coloca no nosso caminho, já com a intenção de nos afastar de Deus. De nos afastar de Deus. Tudo. Quem tem fé de repreender aí? Levanta as mãos. Nós vamos pedir sabedoria para o Senhor. Senhor, me dê sabedoria, para que quando for o enviado do inimigo, você não precisa expulsar a pessoa, expulsa o demônio que está nela. Deus vai te dar poder para expulsar o demônio que está nela. Que na verdade não é a pessoa, são espíritos malignos e talvez até legiões de demônios que estão usando aquelas vidas. E aquela vida também pertence a Deus. Quem sabe aquela vida também pertence ao Senhor, e nós também devemos orar. E às vezes Deus nos coloca naquela situação justamente para a gente ter o discernimento. Aqui tem ação maligna. Aqui tem ação maligna. Aqui tem plano maligno de Satanás. Eu vou expulsar agora. Só diga assim, ó: o sangue de Jesus tem poder. Você vai ver quem é que está ali. Levanta a sua mão. Vamos orar. Grande Deus, aqui estamos, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que a tua igreja, o teu povo, esses irmãos que estão aqui, essas pessoas que estão nos assistindo, até mesmo, Senhor, pessoas que ainda não estão te servindo, mas Satanás já está lutando, preparando, Senhor, tudo quanto é artimanhas, tudo quanto é dardos malignos, Senhor, tudo, ó Pai, é projetos para distanciar estas pessoas de Deus. Satanás, em nome de Jesus, nós te repreendemos agora. Saia, saia, expulsa a igreja, saia, saia Satanás, saia todo plano maligno, toda obra maligna, todo projeto maligno para distanciar alguém de Deus aqui. Eu repreendo agora. Saia, saia do caminho desta pessoa. Saia, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia, expulsa com fé, igreja, expulsa, saia, Satanás, saia, saia, saia. Nós estamos guerreando contra ti, mal desse século, dúvida, insegurança, incerteza. Saia, 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 saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia, saia demônio da dúvida, saia legiões de demônios que estão aprofundando essas pessoas no pecado, em nome de Jesus. Dos caminhos do Senhor. Você que está em casa, me ouvindo ou me vendo, agora chegou. Você não percebeu ainda que tudo isso que o diabo tem colocado no teu caminho é para distanciar você de Deus, é para não deixar você
entregar a sua vida ao Senhor, Jesus te chama agora. Venha para Cristo. Levante a sua mão. Tem alguém aqui? Venha para frente. Venha para frente. Isso, tem uma pessoa aqui, duas. Que bênção. Está vendo? Estão vencendo. Estava afundando. Jesus foi lá. Grita: salva-me, Senhor. Salva-me, ó Deus. Você que está percebendo que está se afundando. Você não está conseguindo suportar estas ondas tão terrível. Venha para Cristo agora. Jesus te chama. Ele te chama. Bem-vindo mais uma pessoa ali, que bênção. Em casa, onde você estiver nos vendo agora. Ah, pastor, eu tenho visto tantas coisas. Tenho ouvido tantas coisas. Eu não sei qual a decisão que eu devo tomar. Não sei. Sábio Salomão escreveu em Eclesiastes: de tudo que você tem visto e ouvido, o fim é: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Faz um resumo de tudo isso aí, você vai ver que só existe uma porta de escape. Só existe uma porta de caminho. Pastor, mas eu tenho visto tantas pessoas falar tantas coisas, tantos conflitos. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. É tanta guerra de interesses. O fim é de tudo isso: teme a Deus. Tudo isso está nos mostrando: Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Pastor, eu estou vendo um esfriamento. Está escrito na palavra de Deus que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pastor, mas é tanta guerra. Pastor, é tanto desvio imoral que eu estou vendo acontecer. Tanta imoralidade que está acontecendo no mundo. Parece que o que estava certo agora virou errado, o que estava errado ficou certo. Uma completa inversão de valores. Até a família padrão, pela palavra de Deus, estão tentando de todo jeito desestruturar e mudar o padrão da família que Deus determinou desde o princípio, que Deus criou macho e fêmea. E nós não estamos percebendo isso, que são sinais da volta de Cristo. São sinais da volta do Senhor. Por isso que Deus revelou esta campanha: o rei está voltando. Quantas pessoas que já estão entendendo? Quem está percebendo? O rei está voltando. O rei está voltando.